Eu cresci em um ambiente em que o pecado e o inferno era tão, mas tão normalizado. Tudo porque eu tive um evangelho na qual me ensinavam que Deus era simplesmente Deus do amor, Deus misericordioso, tão querido. Ele não deixaria o seu povo, não deixaria os ímpios, os pecadores a queimar no inferno, porque Ele era tão amoroso. Não me ensinavam da ira de Deus, não me ensinavam da justiça de Deus. E eu fui normalizando, vivendo no pecado, comendo o pecado, acordando no pecado. Amado, entenda que o que está a matar a igreja na atualidade é ter líderes, é ter pregadores, evangelistas e pastores que só falam do leite que a pessoa pode beber se ouvir o evangelho de Cristo. E não falam do fel, não falam da ira que pode cair na pessoa, no homem, se não viver esse mesmo evangelho. A Bíblia diz que João Batista pregava a mensagem do arrependimento. Ele dizia: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. A causa do evangelho, a causa do arrependimento era o reino. Mas agora os pregadores só falam do reino e não falam das consequências que a pessoa pode ter se não ouvir esse evangelho do reino. Só falam de prosperidade, só falam de finança, só falam da bondade, do amor de Deus. Deus é amor, sim, Ele é amor. Deus é misericordioso, diz a Bíblia, mas Deus diz a palavra também que Deus, Ele é justo. A Bíblia diz que no batismo de João vinham fariseus, saduceus, vinham no batismo de João. Ele disse: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pois produzir frutos dignos de arrependimento e não dizer que temos como pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A Bíblia diz que no verso 10, no livro de Mateus capítulo 3, diz assim a palavra: que eis que é posto o machado em toda a raiz, toda árvore que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada ao inferno, ao fogo ardente, ao fogo eterno. Amados, existe um inferno para aqueles que vivem no pecado. Existe um inferno para aqueles que estão relaxados no pecado. Existe um sofrimento eterno para aqueles que vivem desobedecendo a palavra de Deus. Para aqueles que só vão na igreja e não são a igreja de Cristo. Existe um inferno para esses tipos de homens que só falam de Cristo na boca e não mostram Ele nas suas obras. Eu tive uma visão, hoje Deus falou comigo. Numa rua, eu conseguia ver dois homens. Os dois eram malucos. O outro tinha uma roupa tão formalizado. Só se notava que era maluco por causa do comportamento. E esse homem falava da palavra de Deus. Andei mais em frente e encontrei o outro. Ele tinha assim meias roupas um pouco humildes. Ele era maluco. Esse homem estava com pedra. Ele me falou: aceita Jesus. Me atirou uma pedra. Eu fui lá repreender. Eu disse: te repreendo, Satanás. Me falou de novo, pegou a pedra: aceita Jesus. Como se eu não pudesse aceitar, ele me lançaria de novo a pedra. Eu disse: aceito, aceito. E até com gestos e tudo, eu disse: aceito sim, Jesus. Ele me disse: tá bom, pode ir. Mais tarde Deus começou a me ensinar nessa visão. Me falou: filho, esse é o tipo de evangelho que está sendo ministrado. Agora não tem mais espiritualidade no evangelho, só está cheio de formalidade no evangelho. Não tem repressão no evangelho, só está cheio de abundância, de prosperidade, coisas boas. Não falam da ira futura, não falam da ira que está por vir para os homens. Deus me falou: filho, aquela pedra que o homem estava a te lançar simbolizava a minha ira para os homens pecadores, aqueles que não vão me aceitar. Existe uma perdição eterna, um tormento eterno para aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, igreja, o tempo é esse. De se arrepender é esse. De abandonar o pecado, a fofoca, a mentira, o ódio, a prostituição é esse. De largar a pornografia é esse tempo. De dar basta. A arrogância é esse tempo. É perigoso você morrer no pecado, aleluia.